Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês um vídeo sensacional. Hoje o PT está empossando o seu novo presidente. E a nossa gigante, vocês sabem que eu sou fãzaço dela. Vocês sabem que, na minha opinião, ela seria a pessoa a substituir o Lula numa corrida a presidente depois de 2030, né? A nossa Gleisi Hoffmann. Ela fez uma fala simplesmente de arrebentar. Vamos fazer o seguinte: vamos ouvir a Gleisi e a gente volta comentando. Já mete o dedo no like. Ela arrepiou, foi sensacional. Vamos ouvi-la? Vamos nessa? Cumprimentar a Juliana, que é a companheira do nosso presidente Edinho, e cumprimentar você, Edinho. Desejando muito sucesso, muita força, conte com a gente e quero desejar também sucesso e força a toda a direção que entra, aos novos dirigentes do Diretório Nacional e também a todos os presidentes e presidentas estaduais do PT que vão dirigir o nosso partido nos estados. Parabéns, sucesso para vocês, que Deus abençoe, porque nós vamos ter uma caminhada firme, dura, mas com certeza vitoriosa aí para 26. Então, dizer do orgulho que eu tive e tenho, e a emoção e gratidão de ter presidido esse partido por 8 anos. Um partido que faz história e que também tem muita história, né? E eu aprendi muito lutando ao lado de vocês. E tenho muito orgulho. E não é pouca coisa a história do PT. Eu fico olhando o que nós fizemos nesse curto espaço de tempo da nossa jovem democracia, presidente Lula. Esse partido chegou 5 vezes à presidência da República. E eu não falo aqui por arrogância, não. É uma constatação. Isso tem a ver com a nossa luta, com a defesa da nossa causa, da nossa crença, com sua condução. O senhor, a nossa liderança, chegou 3 vezes à presidência da República. Não tem paralelo, a não ser na época do Império, em que eles ficavam sempre no poder, né, da ditadura, mas na democracia, 3 vezes ser presidente da República, passando por tudo que passou, isso diz muito para a política brasileira e para a história do Brasil. Isso diz muito sobre esse partido, sobre o que nós construímos e, por isso, o respeito que tem que ter com a história do PT e com a sua história. E, é claro, eu quero aqui reconhecer os companheiros e parceiros, os partidos aliados que tiveram conosco nessa caminhada. E eu não tenho dúvidas que é por essa história, pelo que nós acreditamos, pelo que nós defendemos, que nós vamos subir de novo a rampa do Palácio do Planalto em 26 com o senhor. Porque, presidente, 2 anos e meio do seu governo, foram 2 anos e meio que nós fizemos muito mais, isso é o senhor que fala, nos 13 anos que governamos esse país. A gente conseguiu reconstruir programas e projetos que demoraram 13 anos para se solidificar quando a gente iniciou os nossos governos em 2003. Vamos relembrar alguns aqui. O Bolsa Família, que estava todo desestruturado, o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular, o PAC, o PRONAF, as ambulâncias, o SAMU, as unidades de saúde, as estradas, o papel estratégico da Petrobras que foi resgatado, o papel estratégico do BNDES que foi resgatado. Fizemos a nova Indústria Brasil, dando condições para a nossa indústria desenvolver. O Pé de Meia, enfim, tantos programas. E teve uma coisa sensacional que nós fizemos de novo, que foi tirar o Brasil do mapa da fome pela 2ª vez na nossa história. É muita coisa, gente. Esse país cresceu mais de 3% nos últimos 2 anos, quando todo mundo apostava, todo mundo do mercado, apostava que nós não cresceríamos 1%. Nós reduzimos o desemprego à menor taxa histórica que saiu agora e aumentamos a renda do nosso povo. É muita coisa que foi feita nesses 2 anos e meio, pelo compromisso que nós temos com a nossa gente. E isso é muito importante para a gente mostrar para o povo. Agora, tem uma coisa importante, presidente, que o senhor também nos colocou, que ao lado de fazer tudo isso, o senhor disse, precisamos fazer mais. Que nós precisamos combater a injustiça nesse país, a desigualdade terrível que existe de classes sociais no Brasil. Não é possível que os muito ricos, que os ricos não paguem imposto nesse país e que o imposto recaia sobre a classe trabalhadora. Está na hora de mudar. Ao lado dos programas e projetos sociais que melhoram a economia,
Nós temos que melhorar a distribuição de renda no Brasil. Não é possível essa concentração odiosa que nós temos. E o senhor, de novo, nos dirigiu, colocando projetos importantes. Primeiro, já começou o governo desonerando o imposto de renda de quem ganha até 2 salários, mas mandou para o Congresso Nacional um projeto muito importante para desonerar de imposto de renda quem ganha até R$5.000 e para onerar aqueles que ganham mais de 50, 60 mil. E eu não sei se vocês sabem, essa oneração vai cair em cima de 143 mil pessoas. É só para a gente ter uma ideia do nível de concentração de renda nesse país e da necessidade da gente fazer essa luta. Por isso está de parabéns o PT de fazer a campanha que está fazendo. Nós temos que taxar bancos, bilionários e as betes. Essa gente não pode continuar ganhando dinheiro e não contribuindo com a riqueza do Brasil. E esse projeto está lá no Congresso. Aliás, Randolph Lindbergh, nós temos um grande desafio, que é, nesse semestre, votar o projeto de isenção dos R$5.000 do imposto de renda, votar a MP do BBB, que põe tributação para betes, bancos e bilionários, e votar a MP, que também é uma grande contribuição do nosso governo ao povo brasileiro, que isenta da tarifa de luz quem consome até 80 quilowatts e quem consome e ganha desconto quem consome até 120 quilowatts. Isso é muito importante. Agora, temos uma luta maior também, que ao lado de lutar contra as injustiças no Brasil, agora nós temos que lutar contra a intervenção estrangeira no nosso país. É inacreditável o que está acontecendo no Brasil. Eu nunca achei, eu acho que ninguém aqui nunca achou, que nós viveríamos uma situação desse tipo de intervenção na nossa soberania. E causado por um ex-presidente e sua família que quer a anistia, que articulam contra o Brasil, que se fantasiam com a bandeira brasileira, que falam dos valores do Brasil e entregam o nosso país ao estrangeiro. Sem anistia. Sem anistia. Sem anistia. É sem anistia para uma gente traidora que nos vende, que tentou dar o golpe e que agora quer um golpe continuado. Foi muito boa a sua postura, presidente. Nós temos que sentar na mesa e negociar a questão comercial. Nunca nos recusamos. 200 anos temos relação com os Estados Unidos. Mas nós não vamos negociar a nossa soberania, a nossa democracia, a autonomia dos nossos poderes. E aqui quero fazer um cumprimento especial ao ministro Alexandre de Moraes, que tem sido fundamental no encaminhamento desse processo e não tem baixado a cabeça. E, em nome dele, cumprimentar o Supremo Tribunal Federal. Portanto, companheiros e companheiras, a luta é muito grande, mas a luta nos tempera, a luta nos dá força, ela nos faz avançar. É por acreditar nela, nas causas que nós defendemos, que nós chegamos até aqui. E nós vamos chegar à frente. Por isso, a realização desse PED foi muito importante. A movimentação do partido, a participação da nossa militância, com alegria, com disposição, porque começou a organização do PT para nós enfrentarmos as eleições de 26. E como disse o Paulo Camoto, aliás, perguntou para vocês se estão preparados, disseram que estão, tenho certeza disso, que nós vamos de novo organizar essa eleição e de novo reeleger o nosso presidente Lula. E eu queria e não podia terminar aqui de falar sem dizer que a nossa luta não é só nacional, a nossa luta também é internacional, de solidariedade a todos os povos, a todos os trabalhadores que lutam. E eu quero aqui dizer que a gente tem que cada vez mais ser solidário e denunciar o que está acontecendo na Palestina. É uma vergonha para a humanidade o que o governo de extrema-direita de Netanyahu está fazendo com a população palestina. Tenho certeza, ou pelo menos esperança, que nessa reunião da Organização das Nações Unidas, que nós teremos em setembro, a gente possa avançar com os líderes de vários países na denúncia desse genocídio que acontece na faixa de Gaza e avançar no reconhecimento do Estado palestino. Viva a luta dos povos, viva o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sensacional, Gleisi Hoffmann, nenhuma fala de arrepiar, uma fala certeira sobre o governo, sobre os ataques do orangotango Trump, tá certo?
Eu não sei se você gostou, mas eu adorei a fala da Gleisi. Falou de tudo super importante e falou o principal, né? Que a defesa do Brasil criticou o Bolsonaro e a sua trupe, né? E mandou recado pro Trump. Gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like, não esquece não, comenta e passa adiante.